Fala aí galera, beleza? Pessoal, estou aqui com um Moto G9, certo? Esse aparelho aqui, deixa eu tirar aqui. Esse aparelho aqui, deixa eu tirar da... O que acontece, pessoal? Esse aparelho aqui, ele não mostrava rede nenhuma, beleza? E agora percebam que já está mostrando rede aqui. E eu vou estar dizendo para vocês, né, o que foi feito nesse aparelho. A gente não gravou o reparo, mas eu acho interessante deixar aqui para vocês esse relato, porque eu sei que tem muita gente que está passando por esse problema, não só com o G9, mas com outros aparelhos, certo? Trocam o WTR, né, faz reflow no WTR e ainda continua sem dar rede. Às vezes troca por 2, 3 WTR e continua sem dar rede. E eu vou estar dizendo para vocês aqui o que vocês devem fazer para resolver esse problema, beleza? Então já deixa o like aí, porque isso ajuda muito, né, o nosso trabalho aqui no YouTube. Deixa eu abrir aqui a Borneo também, que eu vou estar explicando um pouco para vocês aí sobre essa falha. Deixa o like, pessoal. Siga a gente lá no Instagram. Nosso Instagram é o @gscel_assistec, ok? E se quiser se tornar membro do nosso canal, né, ter acesso aí a vídeos exclusivos que a gente posta, o link tem um nomezinho aqui embaixo do vídeo, né? Seja membro, é R$5 apenas. Você pode se tornar membro aí e ter acesso a alguns vídeos exclusivos que a gente posta aqui para o clube de membros GSCel Assistec, beleza? Lembrando, pessoal, eu estou abrindo aqui a Borneo, antes de a gente começar aqui no vídeo, para quem ainda não adquiriu o nosso treinamento, você vai ter uma grande oportunidade, porque os nossos treinamentos vão entrar no mês de novembro agora, né? Inclusive hoje ainda vou estar soltando, liberando aí essa promoção que é o nosso Black Friday, beleza, pessoal? Nosso Black Friday, né? Que será liberado hoje, um valor aí promocional e é por tempo limitado. Então não perca tempo aí, se você quer adquirir nosso treinamento, corre lá, né? Não agora. Também não sei que hora vai ser postado esse vídeo, então é melhor você já ir dar uma olhada já. Mas daqui para as 15, no caso, eu estou gravando esse vídeo, 10h30 da manhã, né? Mas daqui para 5 da tarde a gente já vai ter liberado aí a Black Friday, né? Então não sei que horas esse vídeo vai ser postado, mas assim que der 5 horas, pode ir lá que você vai estar encontrando o valor promocional do nosso treinamento. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui a DZKJ, tô querendo abrir a DZKJ aqui para mostrar para vocês o componente e o porquê que ocasiona essa falha, beleza? Vamos lá, deixa eu procurar aqui G9, eu tô aqui na Borneo, é o G9 Plus, esse aqui. Abrindo aqui o esquemático e o layout. Enquanto isso vocês vai... Pronto, já abri aqui, eu vou falar sobre essa falha, pessoal. É o seguinte, esse aparelho, como foi o problema, o processo nesse aparelho aqui? Esse aparelho era o seguinte, ele não mostrava rede nenhuma. Quando você tentava fazer uma ligação, ele mostrava que o aparelho estava em modo avião, sem mesmo estar em modo avião. Então ele dizia, desconecte do modo avião para fazer uma chamada. E o aparelho ele não estava em modo avião, né? E aí o que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez, esse aparelho chegou de um lojista para a gente, onde o lojista já tinha feito um reflow aqui no WTR. O WTR nada mais é do que esse componente aqui que você está vendo, certo? Esse componente aqui pretinho, né, do setor de radiofrequência, que é o modem do setor de radiofrequência. Esse componente ele trabalha, né, modulando o sinal analógico que entra para dentro do aparelho, né, que é o sinal da operadora, a frequência da operadora. Ele pega esse sinal, converte esse sinal para digital e entrega para a CPU, né, que a CPU não trabalha analogicamente. Então ela precisa entender de forma digital. Então o WTR ele faz esse trabalho, né, de converter o sinal de analógico para digital e depois quando o sinal vai sair da placa, a CPU ele tem esse sinal na baseband do Android dentro da CPU. Então a baseband envia o sinal digital para o WTR, só que para que esse sinal saia de forma analógica, né, em formato de frequência, o modem, que seria o WTR, né, o nosso transceiver, o antigo CI de RF, ele vai fazer essa conversão enviando, né, para que o UPA amplifique esse sinal e jogue ao espaço. Então o trabalho
WTR é basicamente esse. Quando o WTR ele dá problema, o que acontece? Estava apertando aqui, ele foi para lá. Quando o WTR dá esse problema, você não vai encontrar rede nenhuma aqui, certo? Não vai mostrar nenhuma rede, nenhum sinal de rede. Então isso é um sintoma de WTR. É muito importante você se ligar qual é o sintoma que está ocasionado, né, no aparelho. Então preste bem atenção no problema que está sendo mostrado na placa, porque isso vai te dar um apontamento, né, uma direção para que você comece a sua análise. Então o que acontecia aqui, pessoal? O aparelho, né, a gente verificamos um e-mail para saber se a baseband trabalhava, certo? Então deixa eu botar aqui, por exemplo, o e-mail do aparelho, certo? Então a gente vem aqui, ó, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, e aí vai aparecer aqui o e-mail, certo? O e-mail, né? Esse e-mail aqui, ó, ele tem que aparecer. Se ele não aparecer, então podemos ter um problema na baseband, né? Que seria a própria CPU. Só que nesse caso aqui, o problema não estava sendo por baseband. Por quê? Porque a gente tinha e-mail, ou seja, a baseband ela registrava o número do chip, né, na operadora, porém a gente não tinha, né, rede. E aí tudo apontava para que o WTR estivesse com falha. O que a gente fez aqui, pessoal, no WTR? A gente, antes de trocar o WTR, verificamos a alimentação que o Power Manager envia, né, para o WTR, porque sem essas alimentação o WTR não funciona. Então a gente verificou essas alimentação, que nesse aparelho são 5 alimentações, né, se não me falha a memória. Alimentação de 1.8, de 1.2, de 1.0. Verificamos, né, elas se repetem em outras malhas, mas é basicamente aí as mesmas tensões. Verificamos, tinha essa tensão. Então a gente já eliminou o fato aí de o problema estar por Power Manager, né, liberar algumas alimentações. Outra coisa que a gente precisou verificar foi a frequência, né, a frequência de trabalho da CPU para o WTR, né, ou do cristal para o WTR. Essa frequência estava funcionando perfeitamente, certo? É o clock aqui de trabalho da baseband, né, o clock que é o mesmo da CPU. Verificando isso, a gente encontrou também esse clock então perfeito, né? Não era falha aí por falta de clock. Analisamos então os barramentos RF-FE, também estava funcionando perfeitamente. Ou seja, tudo que a gente precisava analisar antes de trocar o WTR estava chegando por aqui. Então a gente sabia que o problema não era, né, por falha de alguma tensão, frequência ou algum dados aí que chegaria para ele de uma forma indireta. O problema poderia ser no próprio componente, porque se tem tudo chegando para ele e aí o sintoma é um sintoma que aponta a falha nele, então a gente fez justamente a substituição. Substituímos, né, esse componente, esse WTR. O aparelho ele não voltou a dar rede, então logo eu pensei, pode ser que o WTR que a gente trocou estava com falha. Vamos colocar outro. Coloquei outro WTR, continuou com o mesmo problema, ou seja, a gente certificou de que o problema também não fosse por WTR. E por aí, pessoal, a gente faz o seguinte, agora a gente tem que procurar um outro componente que possa ocasionar a mesma falha, o mesmo sintoma do WTR para poder analisar. E qual foi o componente, né? Vou mostrar para vocês aqui qual foi. Como vocês estão vendo aí, ó, já temos rede aqui, certo? Vou ativar o dados móveis, já mostra aqui 4G, ó. Ou seja, o aparelho já está funcionando perfeitamente. Vou mostrar para vocês aqui qual foi o componente que a gente precisou, né, fazer um trabalho nele. Deixa eu tirar aqui essa placa. Deixa eu conectar aqui. Deixa eu soltar a placa aqui pra gente. Ah, não, tá com o chip aqui. Deixa eu tirar o chip. Pronto, tirei o chip e vamos lá. Aqui do outro lado da placa, pessoal, a gente tem um componente, ó. Esse componente aqui, ó. Esse componentezinho aqui. Ó. Perceba que a blindagem eu já removi, certo? E aqui a gente tem esse componente, ó, tá vendo?
É um CI que tem aqui, temos uma bobina e capacitores ao redor, mas é justamente esse CI que eu mostrei para vocês. Percebam onde está a blindagem, certo? A gente removeu a blindagem está aqui. A gente removeu no ferro de solda, para não ter o risco aí de danificar, né? Então a gente removeu no ferro de solda e a gente fez um rebaling nesse componente. Beleza? Verifiquei aqui a alimentação APT, não tinha, certo? A gente pega ela na parte de inicialização, isso aí a gente tem no nosso treinamento completo, né? No módulo de radiofrequência a gente ensina isso. Então esse componente aqui, ele é como se fosse não, ele é um conversor buck, certo? Não tem o Power Manager não tem as malhas buck, né? Que são as malhas que alimentam CPU e SD-RAM. Então esse componente aqui é como se fosse um pequeno conversor buck, certo? Ele vai fazer um chaveamento com a bobina, liberando uma carga sobre a corrente para alimentar quem? Nada mais, nada menos do que o nosso PA. Tá aqui, ó. O nosso PA, ele recebe uma corrente forte, né? Uma corrente mais, digamos assim, uma corrente potencializada, para que ele possa, né, gerar uma potência maior na transmissão do sinal. Então, quando esse componente aqui causa defeito, está com problema, o sintoma ele pode se assemelhar com sintomas de WTR. Então, se você pegou uma placa que já pegou um sintoma de WTR, trocou vários WTR, não é o WTR, e você verificou todas essas outras coisas que eu falei, frequência, barramento, e verificou as alimentações, está tudo chegando perfeito, então você deve verificar o APT modulador, né? Ou seja, APT modulator, como alguns chamam. Esse componente, pessoal, ele vai fazer um chaveamento junto com essa bobina e vai liberar uma tensão que se chama, né, tensão APT, 1.2 volts. Essa tensão, pessoal, ela é uma tensão pequena, né, se tratando aí de algumas tensões que a gente tem na placa, porém a corrente que é liberada é uma corrente alta, justamente para dar força para o PA liberar o sinal, né, e poder tá entregando esse sinal de uma forma forte, precisa, né? Então esse componente ele causa quase o mesmo sintoma do WTR, beleza, galera? E o que é que a gente fez? A gente fez um rebaling apenas, não precisamos substituir o componente, até porque não tinha nenhuma sucata no momento, mas a gente fez um rebaling e aí o aparelho voltou a mostrar rede novamente. Então isso aqui que aconteceu nesse Moto G9 poderia ter acontecido em qualquer outro modelo de aparelhos. Todos os Androids vão ter esse CI, certo? E no esquema elétrico, vou mostrar para vocês aqui. No esquema elétrico, deixa eu só botar aqui para você ver. A gente tem aqui, por exemplo, o layout. Vamos lá no componente que eu estou querendo verificar, que seria esse componente aqui, certo? Vamos clicar nele. Vamos colar aqui, você vai ver a estrutura eletrônica desse componente. Vamos lá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o esquema elétrico do componente, certo? Então, ele recebe uma tensão de VPH-PWR, né? Uma tensão de alimentação, uma tensão de VREG do Power Manager de 1.8 volts, né? Seria uma tensão tipo de habilitação. E também os barramentos RFFE, né? Que a CPU controla esse componente aqui, porque a CPU ela identifica, né, através do coupling que o PA precisa de um sinal maior. Então ele vai fazer com que esse componente chaveie mais rápido, né, tendo aqui uma corrente maior que sai aqui nessa malha, que é T, certo? 4101 VSW, né, que seria essa malha, onde temos aqui uma bobina que será chaveada, né, VSW, tensão de chaveamento, certo? Voltagem, switch significa chaveamento, tensão para o termo aqui Brasil é voltagem, né? Ou seja, no termo Brasil a gente chama tensão. Então sai essa alimentação, ó, VPA-APT, né? Que ela vai justamente para nada mais nada menos do que os nossos amigos PA, certo? Isso aqui são os PAs aqui da placa, né? Então temos os PA de 2G, PA de 3G, então ele alimenta aí os PAs na placa, beleza, galera? Então fica a dica aí para vocês, caso pegarem um aparelho, né, como esse Motorola ou qualquer outro,
se liga aí que pode ser sim o APT Modulator, né? O causador dessa falha, ok? Só uma dica bacana aí para vocês. Lembrando, algumas dicas a gente só passa no nosso treinamento e no suporte do nosso treinamento. Então não perca tempo, cara, não perca tempo. Às vezes a falta de conhecimento faz você perder dinheiro na sua bancada, né? Então, aproveita a oportunidade, vamos liberar, né? Logo aí a nossa promoção do Black Friday e não perca, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, um abraço, fui!